E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro parece prestes a ser abalado por um rumor que vem se espalhando pelos bastidores de forma quase viral. Fala-se que Leila Pereira, conhecida por sua forte presença no cenário esportivo e por seu histórico de investimentos bilionários, estaria planejando uma movimentação ousada que pode mexer com os corações de torcedores e rivais. Segundo fontes ainda não confirmadas oficialmente, a empresária estaria interessada em adquirir o Vasco da Gama, clube tradicional carioca que atravessa momentos de instabilidade financeira e administrativa. O que torna essa notícia ainda mais explosiva não é apenas o tamanho do investimento que ela estaria disposta a fazer, mas o contexto por trás da decisão. Um suposto ressentimento antigo contra o Flamengo, rival histórico do Vasco, que teria motivado Leila a pensar em um movimento estratégico para virar o jogo no Rio de Janeiro. É como se o futebol estivesse prestes a ganhar mais um capítulo digno de novela, com intrigas, interesses milionários e paixões que atravessam gerações. Os corredores do futebol carioca estariam, segundo rumores, fervilhando com conversas e especulações sobre os próximos passos dessa possível aquisição, e cada declaração dada por executivos do Vasco ou de Leila Pereira é analisada minuciosamente por torcedores e jornalistas ávidos por pistas. A suposta intenção de Leila Pereira de entrar no Vasco não seria apenas um ato de investimento financeiro, mas uma estratégia que combina emoção e negócios. Fontes indicam que ela estaria interessada em reestruturar o clube de forma completa, trazendo não apenas recursos para reforços e infraestrutura, mas também uma nova gestão que reflita sua visão de excelência e competitividade. Esse rumor já teria causado impacto imediato no ambiente interno do clube, com dirigentes, funcionários e até jogadores discutindo o que essa possível aquisição poderia significar. Imagina-se uma cena em que contratos seriam reavaliados, projetos seriam acelerados e a atmosfera em São Januário mudaria completamente. A dimensão do investimento que Leila estaria disposta a fazer é um dos pontos mais comentados entre os especialistas. Falam em cifras bilionárias que poderiam mudar não apenas a situação financeira do Vasco, mas também o equilíbrio de forças entre os clubes cariocas. No Twitter, nos fóruns e nos grupos de WhatsApp de torcedores, a notícia correu como rastilho de pólvora, alimentando debates acalorados sobre se a entrada de Leila seria um sopro de esperança ou um movimento arriscado motivado mais por rancor do que por planejamento estratégico sólido. O burburinho em torno dessa possível negociação envolve também a rivalidade histórica entre Vasco e Flamengo, que dá uma camada extra de emoção a toda a história. Para muitos, a suposta motivação de Leila Pereira não seria apenas empresarial, mas um gesto de revanche. Usar sua capacidade financeira para impactar diretamente o clube rival e reerguer o Vasco em grande estilo. A narrativa que se constrói nos bastidores é de um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento é cuidadosamente calculado, cada declaração pública tem seu peso e cada sinal de interesse ou desinteresse é interpretado como parte de um plano maior. Especialistas em mercado esportivo apontam que esse tipo de situação, quando motivada por rivalidade, pode trazer resultados imprevisíveis, misturando paixão com estratégia e dinheiro.
Uma combinação que mexe com todos os setores do futebol. Torcedores do Vasco se dividem entre entusiasmo e cautela, enquanto flamenguistas observam com desconfiança, imaginando como um eventual poder financeiro de Leila sobre o clube cruzmaltino poderia alterar a dinâmica do futebol carioca. O rumor, mesmo que ainda não confirmado, já é tratado por muitos como um terremoto silencioso prestes a atingir São Januário. No meio desse cenário cheio de especulação, surgem rumores sobre possíveis movimentos de bastidores que podem indicar o nível de seriedade da intenção de Leila Pereira. Fontes internas, segundo veículos próximos à administração do Vasco, comentam sobre reuniões discretas, contatos com advogados especializados e até sondagens iniciais de investidores e parceiros estratégicos. Cada um desses passos, ainda que não confirmados oficialmente, é interpretado como indício de que a empresária não está apenas brincando, mas sim preparando um plano meticuloso para viabilizar a aquisição. Esse tipo de operação, que envolve não apenas dinheiro, mas também negociação de contratos, dívidas existentes e a confiança de acionistas e dirigentes, exige cuidado extremo. Por isso, a especulação em torno de Leila Pereira não se limita ao público e à mídia, mas circula de forma intensa entre executivos do futebol carioca, agentes de jogadores e consultores financeiros, todos tentando antecipar qual seria o impacto de uma possível entrada dela no Vasco e como isso poderia mexer com a rivalidade histórica e o equilíbrio do mercado esportivo no Rio de Janeiro. Enquanto o rumor se espalha, torcedores do Vasco já começam a criar cenários imaginários, debatendo qual seria o impacto da chegada de Leila Pereira na estrutura do clube e no desempenho em campo. Alguns especulam sobre a possibilidade de grandes contratações, revitalização de categorias de base e melhorias significativas na infraestrutura de treinamento e estádio. Outros, mais céticos, questionam se a motivação por ressentimento contra o Flamengo poderia se sobrepor à estratégia de longo prazo, criando decisões impulsivas ou arriscadas. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao rumor surgem e desaparecem rapidamente, sempre alimentando discussões acaloradas entre apaixonados pelo futebol carioca. Jornalistas esportivos comentam que, mesmo sendo apenas especulação, o simples fato de Leila Pereira ser uma figura influente no cenário esportivo brasileiro faz com que qualquer movimento seu gere atenção imediata e repercussão. É como se um simples rumor pudesse ganhar vida própria, moldando expectativas, despertando paixões e provocando ansiedade em diferentes camadas do futebol. Desde torcedores até profissionais que vivem do mercado esportivo. Por fim, ainda na primeira parte desse burburinho, não podemos deixar de mencionar o aspecto emocional que envolve toda a história. A suposta motivação de Leila Pereira, ligada a sentimentos antigos de rivalidade, adiciona uma dimensão humana e quase dramática ao que poderia ser apenas mais uma negociação financeira. Ao mesmo tempo, evidencia como o futebol no Brasil não é apenas um jogo de 90 minutos, mas um terreno de estratégias, paixões e histórias que atravessam gerações. A combinação de poder econômico, rivalidade histórica e emoção pessoal cria um cenário perfeito para especulações, teorias e discussões intermináveis. Cada torcedor parece estar esperando um anúncio oficial, mesmo que a confirmação possa nunca chegar. E cada rumor é analisado com lupa, interpretado como sinal de que algo grandioso pode estar prestes a acontecer. O futebol, mais uma vez, prova que é muito mais do que campo e bola. É história, emoção e, neste caso,
também intriga bilionária. As conversas sobre a possível aquisição do Vasco por Leila Pereira não param de ganhar corpo e cada detalhe do rumor é escrutinado com intensidade pelos torcedores e pela mídia esportiva. Alguns relatos indicam que dirigentes do clube estariam avaliando propostas iniciais, tentando entender quais seriam as condições exigidas pela empresária para avançar com a negociação. Há quem diga que, mesmo sem um contrato assinado, o simples interesse já teria gerado um efeito imediato na atmosfera interna do Vasco, com funcionários e atletas especulando sobre mudanças iminentes. A expectativa criada por essa possibilidade está provocando uma verdadeira revolução emocional entre os torcedores, que mesclam esperança e ansiedade. Cada palavra de Leila Pereira em entrevistas ou eventos públicos é analisada minuciosamente, buscando qualquer pista que confirme ou desminta os rumores. Esse tipo de especulação se alimenta do desejo de ver um movimento estratégico que possa não apenas reerguer o clube, mas também dar uma resposta direta à histórica rivalidade com o Flamengo, transformando o futebol carioca em um palco de emoções, dinheiro e intrigas dignas de uma novela. Além das especulações sobre a compra em si, comenta-se que a possível entrada de Leila Pereira no Vasco poderia mudar completamente a estratégia do clube em termos de mercado e contratação de jogadores. Fontes ainda não oficiais falam sobre projetos para reforços de peso, investimento em categorias de base e até uma revisão de contratos antigos. Todos sob uma perspectiva de profissionalismo elevado e competitividade imediata. A ideia de transformar o Vasco em uma potência financeira e esportiva, enquanto se utiliza o ressentimento histórico contra o Flamengo como motivação, cria uma narrativa intrigante que mistura emoção com cálculo estratégico. Torcedores se dividem entre o entusiasmo pela chance de um novo ciclo de vitórias e a preocupação sobre até que ponto a motivação pessoal poderia influenciar decisões administrativas. No meio desse cenário, a mídia esportiva se vê diante de um verdadeiro prato cheio. Especulações, declarações enigmáticas e sinais sutis que alimentam o rumor e mantêm a atenção sobre o que poderia ser a negociação mais comentada do futebol carioca nos últimos anos. Os bastidores do clube, segundo rumores, estariam fervilhando com análises de possíveis cenários que a entrada de Leila Pereira poderia gerar. Reuniões discretas entre conselheiros, advogados e consultores financeiros estariam acontecendo, cada uma delas tentando projetar os efeitos dessa movimentação bilionária no curto, médio e longo prazo. Há quem diga que, se o negócio avançar, o Vasco poderia entrar em um novo patamar de competitividade e organização, algo que há muito tempo não se via no clube. Ao mesmo tempo, a motivação vinculada à rivalidade com o Flamengo adiciona uma camada emocional poderosa, capaz de mobilizar torcedores e gerar expectativa pelo impacto que tal aquisição poderia ter dentro e fora de campo. Em redes sociais e grupos de discussão, cada especulação é transformada em debate apaixonado, com torcedores imaginando cenários que vão desde a contratação de grandes nomes do futebol até uma revolução na gestão e na comunicação do clube, tornando o rumor uma verdadeira febre que movimenta todo o ambiente esportivo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No meio dessa onda de especulações, surgem histórias de bastidores que dão ainda mais sabor ao rumor. Comentários de ex-funcionários,
Rumores de negociações com investidores estrangeiros e até boatos sobre reuniões em hotéis discretos são tratados como sinais de que a intenção de Leila Pereira é séria e não apenas uma provocação midiática. Esse tipo de narrativa cria um efeito quase cinematográfico, no qual cada movimento é observado, cada detalhe analisado e cada declaração ganha múltiplas interpretações. Especialistas em mercado esportivo comentam que, mesmo sendo motivada por rivalidade pessoal, a entrada de uma empresária bilionária com visão estratégica poderia representar uma transformação estrutural completa no Vasco, mudando o equilíbrio de forças no futebol carioca. Torcedores do Flamengo, por outro lado, seguem acompanhando com atenção, temendo que a revanche imaginária de Leila crie um cenário no qual o Vasco volte a disputar protagonismo de forma intensa e imediata. Enquanto os rumores ganham força, a narrativa em torno da aquisição do Vasco também alimenta discussões sobre o papel da paixão no futebol e como ela se mistura com o poder econômico. A história, que já começou a ser contada em redes sociais, veículos de mídia e fóruns especializados, coloca Leila Pereira como uma figura central, quase mítica, capaz de transformar um clube histórico por motivos que vão muito além de planejamento estratégico ou retorno financeiro. É a combinação de ressentimento, bilionários recursos financeiros e visão esportiva que transforma um simples rumor em uma trama cheia de tensão, expectativa e emoção. Para muitos torcedores, a especulação em si já é suficiente para gerar noites de discussões, apostas sobre possíveis reforços e até sonhos sobre a retomada de glórias passadas. Enquanto a imprensa tenta equilibrar o relato jornalístico com a narrativa de suspense que envolve a possível entrada da empresária no clube. Por fim, mesmo sem confirmação oficial, a história já começou a moldar expectativas, paixões e debates dentro do futebol carioca. O rumor de que Leila Pereira deseja adquirir o Vasco, motivada por ressentimento contra o Flamengo, é tratado por muitos como um sinal de que o futebol brasileiro continua sendo terreno fértil para dramas, estratégias e intrigas que vão muito além do que acontece dentro das quatro linhas. Torcedores de todas as idades discutem, imaginam e até planejam possíveis desdobramentos, enquanto a mídia acompanha cada passo, cada palavra e cada pista que possa indicar se essa transação bilionária realmente sairá do papel. No final, mesmo que nada se confirme, a simples possibilidade já movimenta corações, mentes e expectativas, mostrando que no Brasil, futebol não é apenas esporte. É paixão, poder e, neste caso, também uma vingança de bilhões que poderia redefinir para sempre a história do Vasco da Gama e da rivalidade com o Flamengo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!